Você já percebeu que vivemos em uma sociedade que não acredita em nada? Olhe ao redor. Todo mundo está ocupado, conectado, produzindo, consumindo, mas ninguém parece saber para quê. Nada é sagrado, nada é sério, nada vale o sacrifício. Tudo virou mercadoria, tudo virou piada, tudo virou descartável. E o pior, ninguém se choca mais com isso. A imundície se tornou o estado natural das coisas. Não é uma crise, é a normalidade. Não é um momento de passagem, é o destino que escolhemos sem perceber. A pergunta não é se a sociedade está perdida. A pergunta é, você vai acordar antes de se afogar na mesma lama? Vivemos na era do nada importa. E não estou falando de filosofia abstrata. Estou falando do que você vê todos os dias. Pessoas que acordam sem propósito, trabalham sem convicção, se relacionam sem compromisso e dormem exaustas de uma vida que não construíram. Isso não é acidente, é projeto. Uma sociedade inteira foi treinada para não acreditar em nada permanente, nada profundo, nada que exija esforço real. O niilismo chegou, mas ele não chegou gritando, ele chegou sussurrando, ele chegou dizendo que tudo é relativo, que nada é absoluto, que cada um tem sua verdade. E no começo isso até pareceu libertador. Afinal, quem quer ser julgado? Quem quer carregar o peso de valores rígidos? Mas o que parecia liberdade era, na verdade, o início da queda. Porque quando nada é verdadeiro, nada vale a pena defender. Quando tudo é permitido, nada tem valor. E quando não existem valores, não existe critério, não existe norte, não existe chão. E foi assim que chegamos aqui. Uma sociedade que não tem mais vergonha de nada, porque vergonha pressupõe padrão. Uma sociedade que não honra mais nada, porque honra pressupõe compromisso. Uma sociedade que não constrói mais nada durável, porque construção exige acreditar que algo vai permanecer. Tudo virou temporário, tudo virou teste, tudo virou experiência descartável. As pessoas não querem casar, querem experimentar, não querem construir carreira, querem ter experiências, não querem criar raízes, querem ter opções. E no fundo, o que todas essas escolhas escondem é uma única coisa: medo de comprometer, medo de escolher, medo de que algo realmente importe. Porque se algo importa, você pode perder. Se algo importa, você pode errar. Se algo importa, você carrega a responsabilidade. Então é mais fácil fingir que nada importa. É mais fácil viver na superfície, onde tudo é leve, tudo é fluido, tudo escorrega sem deixar marca. Mas essa leveza tem um preço, e o preço é a própria vida. Porque uma vida onde nada importa é uma vida que não vale ser vivida. É só um acúmulo de dias vazios até o fim. E olhe para onde isso nos trouxe. Olhe para as ruas, para as redes, para as conversas. Tudo é escárnio, tudo é deboche, tudo é cinismo. As pessoas não defendem ideias, elas destroem. Não constroem argumentos, atacam pessoas, não buscam verdade, querem vencer. Porque em um mundo sem valores, o único valor que resta é o poder. O poder de humilhar, de cancelar, de destruir. E isso não é força, é fraqueza disfarçada de atitude. Uma sociedade nihilista não é uma sociedade rebelde, é uma sociedade covarde. Porque rebeldia exige acreditar em algo melhor. Rebeldia exige ter pelo que lutar. Mas quando nada importa, não há pelo que lutar. Há apenas o que destruir. E é exatamente isso que vemos. Uma geração inteira treinada para desconstruir tudo, mas incapaz de construir qualquer coisa. Eles sabem criticar, mas não sabem criar. Sabem apontar problemas, mas não apresentam soluções. Sabem derrubar ídolos, mas não conseguem se tornar nada. Porque para se tornar algo, você precisa acreditar que algo vale a pena. E eles não acreditam. Eles foram ensinados que tudo é construção social, que tudo é narrativa, que tudo é jogo de poder. E talvez haja verdade nisso. Mas quando você reduz tudo a poder, você perde a capacidade de enxergar beleza, bondade, verdade. Você perde a capacidade de se emocionar com algo genuíno. Você perde a capacidade de se comprometer com algo maior do que seu próprio ego. E no fim você fica sozinho. Sozinho em um mundo cheio de gente, sozinho em meio ao barulho, sozinho, mesmo conectado com milhares. Essa é a imundície. Não é sujeira física, é sujeira existencial.
É a degradação silenciosa de tudo que tornava a vida digna de ser vivida. E o pior é que ninguém percebe. Porque quando você vive na lama tempo suficiente, você para de sentir o cheiro. Você para de notar. Você se acostuma. E aí, você se torna parte dela. E sabe o que acontece quando uma sociedade para de acreditar? Ela para de se cuidar. As pessoas param de cuidar do corpo, param de cuidar da mente, param de cuidar das relações. Tudo vira desleixo, tudo vira abandono. Porque cuidado exige intenção, e intenção exige acreditar que algo merece ser preservado. Mas se nada importa, por que preservar? Por que disciplina? Por que esforço? Por que sacrifício? Olhe para os corpos. Obesidade, sedentarismo, vícios normalizados. As pessoas se empanturram de porcaria e chamam isso de liberdade. Se drogam com açúcar, álcool, pornografia, redes sociais, qualquer coisa que anestesie por alguns minutos. Não porque essas coisas tragam prazer real, mas porque mascaram o vazio. E quanto mais se foge do vazio, mais ele cresce, mais ele grita, mais ele devora por dentro. Olhe para as mentes. Ansiedade epidêmica, depressão normalizada, falta de foco generalizada. Ninguém consegue mais ler um livro inteiro. Ninguém consegue mais assistir um filme sem pausar. Ninguém consegue mais ter uma conversa sem checar o celular. A capacidade de atenção foi destruída. A capacidade de reflexão foi atrofiada. A mente virou depósito de estímulos baratos, memes, shorts, reels, notificações. Dopamina sintética em loop infinito. E as pessoas acham que isso é normal. Acham que isso é o preço da modernidade. Mas não é. É o preço do niilismo. Olhe para as relações. Tudo é líquido, tudo é volátil, tudo é substituível. As pessoas não se comprometem mais porque compromisso dói. Compromisso exige abrir mão de opções, exige fidelidade, exige presença. E numa sociedade onde nada importa, presença é insuportável. Então as pessoas preferem conexões rasas, múltiplas, descartáveis. Swipe left, swipe right, próximo, próximo, próximo. Ninguém constrói mais nada com ninguém, porque construção exige tempo. E tempo exige acreditar que algo vai durar. Mas nada dura, nada fica, nada resiste. Essa é a imundície em sua forma mais concreta. Pessoas que se tratam como lixo, que tratam os outros como lixo, que vivem em espaços imundos, com mentes imundas, com hábitos imundos. E não é pobreza material, é pobreza espiritual, pobreza de sentido, pobreza de propósito. Você pode ter dinheiro e viver na imundície. Pode ter status e viver na imundície. Porque a imundície não é externa, é interna. Ela começa quando você para de acreditar que sua vida merece respeito. E o sistema adora isso. Um povo sem valores é um povo fácil de controlar. Porque quem não acredita em nada se apega a qualquer coisa. Tendências idiotas, ídolos vazios, narrativas prontas. Eles não pensam, repetem, não escolhem, seguem, não criam, consomem. E consomem tudo. Produtos, ideias, identidades, causas. Tudo vira mercadoria. Tudo vira performance, tudo vira sinalização vazia. As pessoas não têm mais convicções, têm opiniões de aluguel. Hoje defendem uma coisa, amanhã outra, dependendo do que está em alta. Não há coerência, não há profundidade, não há raiz. É tudo superfície, é tudo teatro, é tudo mentira bem ensaiada. E eles sabem disso. No fundo, eles sabem. Mas fingirem que acreditam é mais fácil do que assumir que não acreditam em nada. Porque assumir o vazio é assustador. É olhar para o abismo e perceber que não há chão, que não há rede de segurança, que você está sozinho, completamente sozinho, flutuando no nada. Então eles preenchem o vazio com barulho, com ativismo performático, com indignação seletiva, com causas da moda. Não porque se importam de verdade, mas porque precisam sentir que estão do lado certo, que fazem parte de algo, que tem propósito. Mas é tudo ilusão, é tudo fachada. Porque no momento em que a causa sai de moda, eles migram para a próxima, sem culpa, sem questionamento, sem memória. E Friedrich Nietzsche viu isso vindo. Ele alertou que quando Deus morre, quando os valores absolutos morrem, o homem não se torna livre, ele se torna órfão, perdido, desesperado por qualquer coisa que preencha o vazio. E é exatamente isso que vemos.
Uma sociedade de órfãos existenciais, procurando pais em influencers, em gurus, em movimentos, em qualquer coisa que prometa sentido pronto, sentido fácil, sentido sem esforço. Mas sentido não vem de fora, sentido não é dado, sentido é construído. E construção dói. Construção exige disciplina, ordem, responsabilidade. Exige olhar para si mesmo sem mentiras. Exige assumir que você é responsável pela própria vida. E isso é insuportável para a maioria. Porque é mais fácil culpar o sistema, culpar os pais, culpar a sociedade. É mais fácil ser vítima do que ser protagonista. E é aqui que mora o perigo real. Não é que a sociedade esteja perdida. É que milhões de pessoas escolheram se perder junto com ela. Escolheram aceitar a mediocridade como destino. Escolheram viver no modo automático, sem questionar, sem resistir, sem construir. E quando você aceita isso, quando você normaliza o vazio, você não percebe o quanto está afundando. Não é um mergulho brusco, é um afogamento lento. Dia após dia, escolha após escolha, você vai cedendo um pouco mais. Vai abrindo mão de um pouco mais de dignidade, de um pouco mais de padrão, de um pouco mais de si mesmo. Você acorda um dia e percebe que não reconhece mais quem se tornou. Você olha no espelho e vê um estranho, alguém que fala o que os outros querem ouvir, alguém que veste o que os outros aprovam, alguém que pensa o que os outros permitem. Você perdeu a si mesmo no meio da multidão. E o pior, você nem sabe quando isso aconteceu, porque aconteceu aos poucos. Em pequenas concessões, em pequenas mentiras, em pequenas desistências que pareciam inofensivas na hora, mas que juntas formaram uma prisão. E a sociedade conta com isso. Ela conta que você não vai reagir, que você vai aceitar, que você vai se adaptar, porque a maioria aceita, a maioria se adapta, a maioria afunda sem fazer barulho. E quem afunda, puxa os outros junto. Quem desistiu não suporta ver quem ainda luta. Quem normalizou o vazio não suporta ver quem ainda busca sentido. Então, eles ridicularizam, eles atacam, eles tentam te convencer de que você é o problema, que você está deslocado, que você precisa relaxar, precisa aceitar, precisa desistir como eles. Mas você não precisa. Você pode escolher diferente. Você pode olhar para essa sociedade doente e decidir que não vai participar, não vai aceitar, não vai se afogar na mesma lama. Mas essa escolha tem um preço, porque viver com sentido em um mundo sem sentido é radical, é andar na contramão, é ser visto como estranho, como inflexível, como deslocado. As pessoas vão te questionar, vão te criticar, vão te chamar de extremista só porque você não aceita viver como animal. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em um mundo onde todo mundo está perdido, quem tem direção é perigoso. Em um mundo onde todo mundo aceita tudo, quem tem valores é ameaçador. Em um mundo onde todo mundo consome, quem cria é revolucionário. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. Não mais discursos sobre mudança, não mais hashtags sobre transformação, mas pessoas reais, com valores reais, dispostas a pagar o preço real de viver com sentido. Nietzsche disse que o homem pode suportar qualquer sofrimento, desde que tenha um porquê. Mas ele também alertou que a maioria prefere o nada a um porquê difícil. Prefere o vazio confortável à construção dolorosa. E é isso que separa quem afunda de quem emerge. Não é talento, não é sorte, não é circunstância, é escolha. A escolha de assumir responsabilidade pela própria vida. A escolha de parar de culpar e começar a construir. A escolha de olhar para o vazio e responder com ação. Porque a verdade é essa. O niilismo só vence se você deixar. Ele só te devora se você abrir a porta. Se você aceitar que nada importa, nada vai importar. Se você aceitar que nada vale a pena, nada vai valer. Mas se você decidir que algo importa, se você decidir que algo vale, se você decidir criar valores, em vez de apenas consumi-los, você se torna inquebrável. Você se torna imune à manipulação. Você se torna livre de verdade. E liberdade real não é fazer o que quer, é ter força para fazer o que deve, é ter disciplina para construir quando todos estão destruindo, é ter coragem para acreditar quando todos estão duvidando, é ter dignidade para se manter de pé quando todos estão de joelhos. Isso não é fácil. Isso nunca foi fácil.
mas é necessário, porque se você não fizer isso, se você não escolher o sentido, o vazio vai escolher por você. E quando o vazio escolhe, você deixa de ser humano. Você vira apenas mais um na multidão, mais um perdido, mais um afogado, mais um que aceitou a imundície como destino. A sociedade está na imundície, isso é fato. Mas a pergunta que importa não é sobre a sociedade, é sobre você. Você vai afundar com ela? Ou vai se tornar a exceção? Vai aceitar o vazio? Ou vai criar sentido? Vai viver como todo mundo vive? Ou vai viver como poucos têm coragem de viver? Porque no final, nada é mais importante do que essa escolha. Absolutamente nada. Gostou do nosso canal? Já se inscreve para ver mais vídeos assim.